Sabe, muitas vezes nós compramos coisas, vendemos coisas, nós nos mudamos de cidade, nós começamos novas carreiras, nós muitas vezes nos casamos, decidimos ter filhos, e tudo por quê? Porque a gente acredita, de alguma forma, que essas atitudes, elas podem nos aproximar pelo menos um pouquinho mais da felicidade. Se a felicidade é a nossa grande busca, a família é o nosso maior bem, certo? Quem de nós, se tivesse um ente da família com uma séria doença, não deixaria tudo, não abriria mão de tudo se fosse necessário, pela chance de salvar a vida de quem a gente ama? Então, gente, se a felicidade é a nossa grande busca, e se a família é um dos nossos maiores bens, então talvez uma das perguntas mais importantes da vida é: como ter uma família feliz? E a gente já conversou que ter uma família feliz não é uma questão de sorte, não é uma questão de compatibilidade, não é uma questão de genética. Ter uma família feliz é o resultado de nós desenvolvermos as atitudes certas, os hábitos certos, as posturas certas no nosso dia a dia, atitudes que vão construindo um bom convívio em casa. E a gente tem visto que a sabedoria bíblica, ela nos coloca algumas atitudes essenciais para nós encontrarmos felicidade, tanto na nossa vida como na nossa família. Dessas atitudes essenciais, nós já conversamos na semana passada. E hoje nós vamos ver mais uma atitude. Aliás, quem não estava na semana passada, a mensagem foi muito importante, foi muito impactante, e ela está já em todos os nossos canais, está no nosso canal do YouTube, na nossa página, você pode dar uma olhada lá. E eu diria, pessoal, vale a pena você dar uma olhadinha. Mas hoje nós vamos ver a segunda atitude essencial para que as nossas famílias sejam felizes, tá bom? E nós vamos fazer isso através de um texto bíblico escrito por Paulo no livro da Bíblia de Efésios, capítulo 5, versículo 21. Vocês podem acompanhar a leitura comigo a partir aqui da projeção. Nós encontramos o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como o Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Deixa eu fazer duas ressalvas, antes da gente se aprofundar no princípio que a gente quer aprender deste texto. Primeiro deles, a gente vai falar muito e vai extrair esse princípio a partir da vida conjugal. Mas se você não é casado, não se preocupe, porque esse princípio ele é aplicável em todos os relacionamentos familiares, inclusive com filhos, com pais. Então, se você de repente não é casado, não desconecta, porque é um princípio essencial para a sua vida com toda certeza. Segunda observação, eu sei naturalmente que esse texto muitas vezes traz bastante resistência para as mulheres, porque falou ali de mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, e isso dá um pouco de dor de barriga na gente, eu sei. Mas isso muitas vezes acontece porque a gente não entendeu muito bem o que está aqui. Primeiro, se Paulo estivesse querendo dizer que submissão é só para as mulheres, então amor também seria só para os homens, porque ele falou: esposas, sujeitem-se a seus maridos, maridos, amem as suas esposas. Então, se submissão é só para um, amor seria só para o outro, e não é essa a ideia. O que Paulo está dizendo aqui é que um relacionamento conjugal, ele vai funcionar quando existe amor. E o amor, ele se materializa não só em palavras, mas o amor se materializa quando a gente consegue dizer para o outro: tudo bem, pode ser da sua forma. Porque isso significa que a gente está olhando a vontade do outro, e a gente está colocando a vontade do outro em primeiro plano em relação a nós. Então, uma forma muito legítima, muito prática de nós demonstrarmos o amor, é através da submissão, através da gente dizer: tudo bem, pode ser da sua forma. Agora, se nós amamos quando nos submetemos, nós também nos submetemos não porque nós somos obrigados, não porque a gente está sendo chantageado, mas justamente pelo amor. Então, o que o Paulo está dizendo, olha, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, funcionais, eles vão realmente ser saudáveis quando a gente conseguir conjugar amor e submissão, e os dois precisam andar juntos.
Mas aí vem um princípio que eu acho absolutamente essencial para nós na noite de hoje. Essencial. Paulo daí vai falar assim, maridos, e aí vai uma palavra direcionada para os homens. Ele diz, sejam o cabeça do seu lar. Liderem o seu lar. Vocês viram isso ali no texto. Maridos, sejam os líderes do lar de vocês. E isso é muito bom e muito importante. Ainda mais, quando a gente percebe o contexto onde isso é dito. Olha só, pessoal. Larry Crabb, Don Hudson e Al Andrews são 3 terapeutas que escreveram o livro O Silêncio de Adão. E nesse livro eles colocam que uma das mais notáveis características da personalidade masculina é a omissão. É a omissão. Segura essa. Eles dizem, sempre que as coisas ficam confusas ou apavorantes, os homens se contraem, se calam e se afastam. O que esses autores estão dizendo? Perceba aqui comigo, isso aqui é bem importante. Que o homem ele tem uma tendência, não é todos, mas é uma tendência de se omitir e diante de problemas se ausentar e se fechar. Então você imagina marido e esposa chegando em casa, abrem a porta e a casa está uma bagunça. É filho correndo, é criança chorando, é bagunça na sala. A mulher tendência, de acordo com o livro, a sair arrumando as coisas, aquietando as crianças, fazendo alguma coisa. E o homem tende a pensar assim, deixa, daqui a pouco eles se acomodam, daqui a pouco eles se aquietam. Dá para entender? Uma mulher, uma esposa, olha a visão do livro, sentiu uma dorzinha. O que ela pensa? Vou no médico. Vamos ver o que tem aqui. O homem tem a tendência de dizer, ou pensar, deixa, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Dá para entender? É isso. Chegou em casa, a esposa normalmente vai chegando, já vai tirando roupa da frente, já vai colocando coisa, ajeitando tudo, e o homem passa por cima de tudo, senta no seu sofá, pega o seu celular e se fecha. Eu estou vendo algumas risadinhas, eu acho que tem gente se identificando aí. É isso que eles estão dizendo. Uma das mais notáveis características do homem masculino é a omissão, é o se fechar, é o se distanciar, é o se afastar quando vê um problema. A Jorge, eu não concordo com eles. Perceba o seguinte, olha só. Manchete do Estadão. As mães estão cansadas, mas a culpa não é das crianças. Manchete do G1. Mãe sobrecarregada, pai tranquilo. Falando justamente disso. Tendência masculina a se distanciar e acabar sobrecarregando o seu cônjuge. Mas eu ainda não acho que é verdade, Jorge. Lembra da pandemia? Não faz tanto tempo, né? A coisa ficou complicada, famílias se fecharam em casa. Quem, na maioria dos lares, assumiu agora a limpeza e a arrumação da casa que ficou mais frequentada? Homem ou mulher? Crianças começaram a estudar em casa, aula online. Quem normalmente acompanhou mais as aulas online e fez isso funcionar? Homem ou mulher? Dá para entender? Durante a pandemia, a ONU fez uma campanha. Auxiliar crianças e adolescentes em atividades escolares é tarefa de homem. Lavar a louça e arrumar a casa são tarefas de homens. Por quê? Porque se percebeu uma ausência masculina e uma sobrecarga feminina. Essa é uma tendência. Mulheres podem tirar foto, publicar e ficar à vontade. Bom, agora, a Bíblia fica alheia a isso? Não. Vocês viram qual era o título do livro que eu comentei? Quem é que lembra? Quem que viu? O Silêncio de Adão. Porque eles partem, esses terapeutas, da sua reflexão de um texto bíblico. Eles pegam a narrativa do Éden e dizem, olha, lembra lá? Pois é, Adão e Eva, chega a serpente, conversa com a Eva, argumenta com a Eva, contra-argumenta com a Eva, até que no final ela pega pega o fruto proibido, o fruto do bem e do mal, e aí ela come, e aí o que ela faz? Ela dá ao seu marido. E eles falam, olha só, Adão estava lá o tempo inteiro, em silêncio, se omitindo da situação, e achando que não seria responsável por causa disso. Mas ele foi responsável junto, mesmo sendo omisso.
Ou seja, a sabedoria bíblica milenar, possivelmente ela foi um dos primeiros que apontou essa tendência da alma masculina para a omissão. E aí a gente percebe que agora o Paulo, ele se dirige a esses mesmos homens e está dizendo para eles: mais, vocês precisam se ver como líderes no lar de vocês. Vocês precisam estar mais presentes. Gente, o que um líder faz? O líder é aquele que está presente. Eu sei que aqui tem alguns donos de empresa, gerentes, líderes no seu campo profissional. Normalmente o dono é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele está presente. O líder também é aquele que tem iniciativa. Você não precisa dizer para o líder o que ele tem que fazer. Ele enxerga o que tem que ser feito. E ele diz para os outros o que tem que ser feito. Então a Bíblia está dizendo: olha só, homens, vocês têm que estar mais presentes. Olha só, homens, vocês têm que ter iniciativa. Não é só esperar a esposa dizer o que tem que fazer. Vocês têm que procurar enxergar o que precisa ser feito. Um líder também é o responsável. Entenda o seguinte: se desse um problema aqui na Milk Chapecó, e esse problema crescesse, e chegasse até os ouvidos do meu supervisor, mesmo que esse problema não me tocasse, não fosse diretamente ligado a mim, para quem que ele ligaria? Para quem o meu supervisor ligaria? Para mim. Por quê? Porque sou o líder. Então, quando Paulo está dizendo: homens, vocês precisam se ver como líderes do lar, ele está chamando os homens que têm uma tendência para omissão, para ausência, para deixar seu cônjuge sobrecarregado, a presença, a iniciativa e a responsabilidade. Isso mexe bastante comigo. Bastante mesmo. Agora, de outro lado, olha só o que nós encontramos no livro de Provérbios. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Uau! E você vai se surpreender com mais uma coisa: não tem um provérbio desses na Bíblia, tem 5. 5 provérbios que falam sobre esposa briguenta e reclamona. 5 provérbios. Sabiam disso? De certa forma, olha só, se a sabedoria bíblica está dizendo que homens têm uma tendência à omissão, ela está dizendo que às vezes as esposas têm uma tendência ao excesso, à intromissão, à reclamação. É como se estivesse dizendo: homens muitas vezes diante de um problema se calam. As mulheres têm a tendência de ocupar todos os espaços, reclamar, cobrar, xingar. Não, Jorge, eu não acho que é assim. Eu acho que a Bíblia é muito machista. Esse provérbio aqui não está com nada. Então, olha só o que o Isamitiba vocês conhecem, é um grande escritor brasileiro, é um dos que mais fala na área de família. Tem vários livros. Um livro que eu acho muito interessante, fala justamente da diferença entre homem e mulher. Um livro bem humorado, vale a pena para quem é casado. O título do livro é Homem Cobra, Mulher Polvo. E ele fala: homem é que nem uma cobra. Tem um tentáculo só. Ele é um médico. Ele não é pastor, é um médico. Faz uma coisa de cada vez. O homem tem um tentáculo só, faz uma coisa de cada vez. E diz: mulher é como um polvo, faz várias coisas ao mesmo tempo, ocupa todos os espaços. E o problema é que muitas vezes o marido não faz nada porque ele não encontra espaço. Ela já dominou tudo, já está tudo ocupado. E ela reclama que ele não faz. Olha só o que ele diz no livro. A polvo, a esposa, costuma se sobrecarregar de afazeres e depois dizer que o cobra, o marido, não ajuda. Pense nisso, muitas vezes ele não tem a mínima chance de ajudar. Ou quando tem, talvez não se saia tão bem e enfrente a reprovação da polvo. Você não sabe fazer nada direito mesmo. É claro que, com um estímulo desses, ele nunca mais vai tentar. Dá para entender? E aí, em Gênesis capítulo 2, nós encontramos o seguinte versículo: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. A palavra ajude é a mesma que a Bíblia usa em outros momentos, a mesma palavra hebraica, para quando um rei tem um exército, está perdendo a guerra, e chega um rei auxiliar com outro exército e chega com um reforço. Então a Bíblia está dizendo assim para a mulher: você que talvez tenha a tendência de se intrometer, de ocupar todos os espaços, se veja como uma apoiadora, não como uma reclamadora.
Se veja como uma fortalecedora. Entenda que você tem um papel importante para construir a liderança no teu marido, para construir a liderança nos teus filhos. Você está entendendo onde é que está isso? Entenda o seguinte. Imagina que o Paulo tem um grupo de pessoas na frente dele, que moram lá em Éfeso, na cidade de Éfeso. E ele tem lá algumas mulheres dizendo assim: Paulo, meu marido não se mexe. Eu chego em casa, tem um monte de coisa para fazer, ele deixa tudo para mim. Fala para ele fazer alguma coisa. E do outro lado ele olha e os maridos estão dizendo assim: mas também é que ela não deixa, se eu faço ela reclama, se eu não faço ela reclama, então eu prefiro não fazer. E o Paulo está dizendo para eles: homens, elas estão certas, mas vocês precisam estar mais presentes, vocês precisam se ver como líderes da casa. Mulheres, eles estão certos também, um pouco menos. Não seja a reclamadora do seu lar, não seja a cobradora do seu lar, seja a encorajadora, a auxiliadora, a fortalecedora. Vocês mais, vocês às vezes um pouquinho menos. E aqui vem o princípio que tem norteado a minha vida e que tem sido extremamente desafiador. Famílias felizes equilibram a sua presença. Famílias felizes equilibram a sua presença. Eu sei que o texto bíblico está se direcionando a maridos e a esposas, de acordo com essas tendências que a gente viu. Mas vale para qualquer um de nós, não importa se homem ou mulher. Talvez tenha momentos da nossa vida onde a gente está ausente, onde a gente está distante, onde a gente está fechado no nosso mundinho, e do nosso lado tem um cônjuge ou tem filhos sobrecarregados. O que a palavra de Deus vai vir ao nosso encontro? Ele vai dizer: gente, mais. Equilibrem a presença, vocês precisam estar mais juntos. Eu sei, o trabalho está sugando, eu sei, mas você precisa estar também na sua casa. Talvez vão ter momentos da nossa vida, não importa se homens ou mulheres, em que nós talvez vamos estar excessivamente em cima dos nossos familiares, cobrando, ocupando todos os espaços, reclamando das coisas, brigando, e aí a palavra vem ao nosso encontro e vai dizer: menos, você não é o reclamador oficial, você precisa ser um encorajador. Porque famílias felizes aprenderam a equilibrar a sua presença. Essa é a questão. E equilibrar a nossa presença, isso é muito importante, significa a gente evitar ao máximo tanto a coluna da omissão, da ausência, que sobrecarrega o outro, mas também evitar a coluna da intromissão, da cobrança, que sufoca o outro. E a gente precisa ficar o máximo que a gente puder nessa coluna do meio, conjugando da melhor forma possível as palavras líder e apoiador. Líder e encorajador. Eu queria que vocês atentassem a alguns padrões que a gente vê. Um padrão que a gente vê muito hoje é intromissão na vida dos filhos, ausência na vida do cônjuge. Eu sei que tem alguns pais que muitas vezes são ausentes na vida dos seus filhos. Mas o que eu vejo cada vez mais são pais que estão excessivamente presentes na vida dos filhos, que controlam cada passo, que sentam do lado em cada tema, lendo cada questão, interpretando cada questão, que controlam exatamente tudo. Sabe, aí, que cortam a carninha para filho que ainda é adolescente, já é adolescente. E aí a gente vê uma geração que muitas vezes não consegue liderar, por quê? Porque não tem espaço em casa, os pais estão excessivamente presentes. A gente vê uma geração frágil. Por quê? Porque está sendo sufocada. Sabe, do outro lado, a gente vê muitas vezes casais ausentes na vida um do outro. Isso é um problema tão sério que a Susan e eu, a gente tem um propósito, quando a gente vê casais novos tendo seu primeiro filho, normalmente a gente tenta se aproximar, porque é muito fácil que quando esse casal tem o primeiro filho, eles se foquem na vida do filho, e isso acaba sendo nocivo para a vida do filho, porque tem pais excessivamente presentes, mas acabam esquecendo da vida do cônjuge, e se desconectam, e se distanciam. Uma vez eu lembro que eu fui visitar um amigo meu, não era aqui da cidade, já faz muito tempo, nem morava em Chapecó, vocês não conhecem.
E esse amigo foi mostrar para mim um viveiro. Ele tinha um viveiro lindo, uma estrutura que ele tinha montado, era um negócio muito bonito. E eu fui ver essa estrutura e ele mostrou tudo com muita dedicação e deu para ver o carinho que ele tinha por aquilo. E no final eu disse, cara, que coisa linda. Ele disse, você sabia de uma coisa? A minha esposa nunca veio aqui ver. Nunca. Gente, eu já vi esposas dizendo assim, meu marido gosta de acampar. Que legal, vocês acampam bastante? Não, eu não vou, ele vai sozinho, eu não gosto de mosquito. Caramba, você vai perder uma chance de fazer algo junto, de tirar um tempo de qualidade vocês dois, por causa de mosquito. Leva repelente, mas esteja junto com o teu marido. Ou às vezes a gente vê, eu já ouvi isso, maridos dizendo, minha esposa gosta muito de passear, gosta muito de ir em loja, gosta muito de estar por aí, então vocês devem passear bastante. Não, ela vai sozinha, eu gosto de ficar em casa, fico em casa. Diz, cara, vai perder a chance de estar junto com a tua esposa. É para isso que tem poltrona nas lojas, é para quem não gostaria de estar lá, mas está ali pela pessoa, não pela loja. Cuida com esse padrão. Às vezes nós somos excessivamente intrometidos na vida dos nossos filhos, a ponto de eles não crescerem e se desenvolverem como deveriam. Mas nós estamos ausentes do nosso cônjuge. Um movimento natural que a gente vê muitas vezes, aliás, que deve acontecer, um movimento natural de pais para filhos, é que a gente vai da liderança para o apoio. Porque quando os filhos nascem, a gente precisa ser líder. A gente decide onde eles estudam, a gente decide o que eles comem, a gente precisa decidir que horas que eles acordam, que horas que eles vão dormir, quando eles se alimentam. Aliás, tem pais que não fazem isso, mas nós precisamos fazer, nós somos os líderes da casa, as crianças não vão se governar. Eu já vi gente dizendo, vou trocar meu filho de escola porque ele quer estudar em outra escola. E era criança de 8 anos. Não é ele, é você que tem que dar as regras. Então nós começamos como líderes das nossas casas, temos que ser líderes, nós temos que exercer autoridade sobre os nossos filhos, temos. Mas nós vivemos um constante movimento da liderança para o apoio. Aquilo que eles podem fazer sozinhos, é contigo, você já sabe. Eu estou aqui, se precisar me chama, mas é contigo. Eu lembro bem, aliás, eu acredito que é essa crise que muitos pais têm na adolescência. Porque a adolescência é aquela fase onde os filhos precisam tomar as suas próprias decisões, monitorados pelos pais. Sim, mas eles precisam tomar suas decisões. Por quê? Porque daqui a pouco eles vão ser adultos e vão ter que tomar suas decisões sem ter monitoramento. E para os pais isso é muito difícil, a gente se sente inseguro, ele está decidindo, não sou mais eu. Faz parte. Faz parte da caminhada da liderança para o apoio. A gente muitas vezes se sente deixado de lado, porque muitas vezes o estar na liderança da casa faz bem para o nosso ego. A gente se sente importante, e quando eles começam a tomar as decisões deles, a gente começa a ficar meio de lado. E a gente se sente meio inseguro com isso. Mas esse é o caminho saudável. Se não, sabe o que acontece? Seu filho vai ser adulto e você ainda vai estar intrometendo na vida dele, e você vai ter uma briga enorme com o seu genro ou com a sua nora, que pode inclusive levar o casamento do seu filho ou da sua filha ao fim. Eu já vi. A caminhada saudável, ela vai continuamente da liderança para o apoio, porque uma família feliz aprendeu a equilibrar a sua presença. Um dia antes do meu casamento, eu lembro que eu sentei com meu pai no hotel, a gente já estava na cidade onde o casamento ia acontecer. Meu pai deve estar assistindo pela internet, talvez ele vai lembrar disso. E ele disse, filho, a partir de agora, sempre que você chamar, você pode contar comigo. Você percebeu a diferença da intromissão para o apoio? Sempre que você chamar. Aquela conversa marcou a ruptura. A gente estava vivendo um constante processo de liderança para o apoio, mas aquela conversa marcou a ruptura. Agora, daqui para frente, não sou mais líder da sua vida, filho. Sou seu apoiador. Sempre que você chamar, eu vou estar aqui. Agora,
Se o caminho natural dos pais para os filhos é da liderança para o apoio, o movimento natural dos filhos para os pais é do apoio para a liderança. Crianças, desde pequena, elas já sabem apoiar. Talvez já aconteceu com vocês, comigo já. Às vezes a gente está meio mal, vem os nossos filhos, eles abraçam a gente e dizem assim: não se preocupa, papai, vai ficar tudo bem. Não se preocupa, mamãe, vai dar tudo certo. Já aconteceu com vocês? Uma fofura, né? Uma vontade de apertar eles nessa hora. Eles já são apoiadores. O dia que a gente for adulto, e eles também, que nós dois, filhos e pais, estiverem na idade adulta, nós somos apoiadores dos filhos, os filhos são apoiadores nossos. É a relação apoio-apoio. É naquela fase que a gente liga para o filho e diz: filho, se precisar eu estou aqui. E o filho responde: pai, se precisar eu estou aqui também. É a relação que hoje eu tenho com os meus pais. É a relação apoio-apoio. Mas a vida vai passando. E eu sei que vem a velhice tardia deles. E vai chegar um momento onde eu vou precisar falar para eles, assim como um dia eles falaram para os pais deles, e um dia eu vou ter que ouvir dos meus filhos: pai, agora é comigo. Agora quem puxa a frente sou eu. Porque o movimento natural é do apoio para a liderança. É como uma corrida de revezamento, sabe? Sai o primeiro corredor e ele sai com o bastão e ele vai correndo a toda velocidade. Depois de uma determinada marcação, vem um outro corredor atrás dele também. E aos poucos, o corredor que está na frente vai desacelerando. O corredor que está atrás vai acelerando. Chega um momento que eles se encontram e começam a correr lado a lado. É a parte do apoio-apoio que eu comentei, idade adulta com idade adulta. Mas depois aquele que estava atrás começa a pegar a frente. Ele pega o bastão e vai para frente. Esse é o momento que os nossos filhos assumem a liderança. E a gente agora precisa deixar eles cuidarem da gente. E se a gente não aprende a assumir a liderança nessa hora, a gente corre o sério risco de sermos ausentes na vida dos nossos pais, como nós vemos em tantos casos. Família feliz é aquela que aprendeu a equilibrar a sua presença, conjugando da melhor forma possível liderança e apoio. Como achar a medida certa? Primeiro, avalie constantemente. Eu acho que a vida ela é tão dinâmica, ela é tão cheia de fases. Nós passamos por tantas transições na própria idade, na própria carreira de trabalho. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer para nós acharmos a medida certa e o bom equilíbrio é avaliarmos constantemente. Segunda coisa, e aqui foi muito o que foi falado agora há pouco na interação: ouça as pessoas ao seu redor. Você quer encontrar a boa medida? Eu vou dizer uma coisa para vocês: o nosso radar não funciona bem. O nosso radar ele é muito ruim na maioria das vezes. A gente pensa que a gente está bem, às vezes a gente não está. Mas sabe o que é interessante? O nosso radar ele funciona muito bem para analisar os outros. Então, uma dica muito simples é: se a sua esposa, seu marido, dizem: querido, querida, eu sei que está corrido, eu sei que você está com muita coisa, mas você precisava estar mais em casa. Ouça. Ouça. Porque muito provavelmente ele ou ela estão certos. Se seu filho te der um abraço e dizer: papai, faz muito tempo que a gente não brinca. Ouça. Porque provavelmente ele está certo. As crianças muitas vezes elas não falam. Elas mudam o comportamento. Se o seu filho sempre foi uma criança calma e agora está uma criança nervosa, talvez tenha alguma coisa errada. Ouça as pessoas que estão ao teu redor. E mais um ponto que eu acho muito importante, possivelmente o mais importante: você viu no texto quantas vezes aparece a palavra Cristo? Sujeite-se por temor a Cristo. Sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. O marido é o cabeça como Cristo. Ame cada um a sua esposa como Cristo. Já viu quantas vezes apareceu? Sabe por quê? Eu estou plenamente convicto que o Paulo tinha a certeza de que nós só acharíamos a medida certa se Jesus estivesse junto. A Bíblia fala que nós estávamos perdidos no nosso pecado, desconectados de Deus, e não havia nada que a gente pudesse fazer para se reconectar.
Mas Jesus, olhando a nossa situação, olhando que nós caminhávamos para o inferno, Ele não ficou indiferente, Ele não foi omisso. Ele veio ao nosso encontro. Ele morreu no nosso lugar. E hoje nós podemos ter perdão dos nossos pecados quando nós cremos em Jesus, porque Ele pagou a nossa conta. E a Bíblia fala mais, que esse Jesus, Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele nos presenteia uma nova vida com Deus, e a partir de nós crermos em Jesus, o Espírito Santo vem ao nosso encontro. E o Espírito Santo que a Bíblia chama de auxiliador, encorajador, fortalecedor, a mesma palavra que a gente viu aqui. Eu acredito que quando nós cremos em Jesus, queremos ser como eles, vivemos como seu discípulo, e o Espírito Santo mora em nós, nós não vamos conseguir olhar para a nossa família e vermos pessoas sobrecarregadas e nós não vamos fazer nada. Agora a gente também não vai conseguir olhar para a nossa família e vermos pessoas sufocadas e também não fazer nada, porque através do Evangelho de Jesus, nós podemos nos sentir seguros o suficiente para darmos espaço para quem precisa, porque Deus cuida. Nós nos sentiremos também amados e fortalecidos interiormente o suficiente para esse Deus, para deixarmos espaço, sem que isso atinja o nosso ego. Viver com Cristo e sermos habitados pelo Espírito de Deus é o que nos ajuda a encontrarmos a medida certa. Eu queria que vocês avaliassem a vida de vocês. Alguém na minha família tem se sentido sobrecarregado pela minha omissão? Pensa um pouco. Agora se pergunte também: alguém na minha família tem se sentido sufocado pela minha intromissão? Avalie isso. Avalie como eu posso equilibrar melhor a minha presença, o que eu posso fazer de diferente, impulsionado pelo texto bíblico que nós vemos hoje. Por esse princípio importante, famílias felizes equilibram sua presença. O que pode ser diferente na tua vida? E eu queria convidar você a decidir. Decida lutar contra a omissão, buscando ser um líder servo. Decida lutar contra a intromissão, sendo um auxiliador, um encorajador. E decida buscar sabedoria em Deus para entender os movimentos da vida e agir da melhor forma. Quando você não souber o que fazer, e a gente muitas vezes chega nesses momentos, quando você não souber se você está tendo a medida certa, dobra seu joelho e diz: Deus me guia, que o teu Santo Espírito me mostre a resposta.